seja bem-vindo ao curso de técnico de imobiliário. Hoje na nossa aula de direito condominial nós vamos falar sobre direitos e deveres do locador. Então vamos lá. Os direitos e deveres do locador, eles estão bem identificados no artigo 22 da Lei 8245 de 91, certo? Essa lei esclarece nos artigos 22 os direitos e deveres do locador. Então vamos dar olhada na estrutura da lei do artigo 22 da Lei 8245. Então, o artigo 22 fala: o locador é obrigado a 1. Entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina. Ou seja, se eu vou usar o imóvel para fins residenciais, ele precisa estar com água corrente, com a luz instalada, com tudo aquilo que se faz necessário para se ter uma moradia. Segundo, inciso 2, garantir durante o tempo da locação o uso pacífico do imóvel locado. Ou seja, o locador, o dono do imóvel, não pode a toda hora incomodar o inquilino, certo? Ele precisa que o inquilino tenha todas as condições de usufruir, de gozar do imóvel de uma forma tranquila. Inciso 3º, manter durante a locação a forma e o destino do imóvel, certo? Ele não pode simplesmente mudar o contrato de locação de imóvel residencial para não residencial e assim por diante. Inciso 4º, responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação. Muitas vezes ocorrem situações de desgaste no imóvel e que já vinham acontecendo muito antes do inquilino entrar, muito antes do locatário entrar no imóvel, certo? Então, esses problemas, esses vícios, eles são de responsabilidade do locador. 5. Fornecer ao locatário, caso este solicite, descrição minuciosa do estado do imóvel quando da sua entrega, ou seja, se o locatário pedir que ele faça o laudo de vistoria ou entregue uma anotação de toda a situação do imóvel, é obrigação do locador fazer isso, certo? E nisso ele vai ter que expressar os eventuais defeitos existentes dentro do imóvel, como rachaduras, questões com pintura e assim por diante. O 6º ponto é que o locador ele deve fornecer ao locatário recibo discriminado da importância por estas pagas, vedada a quitação genérica. O que isso quer dizer? Se o locatário ele tem a obrigação de pagar o aluguel, impostos e outras taxas, eu não posso simplesmente dar um recibo geral de tudo que foi pago. E sim, eu preciso dar um recibo discriminado, que foi pago como taxa de locação, o que foi pago a critério de imposto e o que foi pago a critério de taxa, certo? 7º ponto, pagar as taxas de administração imobiliária, se houver, e de intermediações nessas compreendidas as despesas necessárias à aferição da idoneidade do pretendente ou de seu fiador. 8º, pagar os impostos e taxas e ainda o prêmio de seguro complementar contra fogo que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel, salvo disposição expressa em contrário. Ou seja, se dentro do contrato é obrigação do locador pagar o seguro contra incêndio ou qualquer outra taxa e prêmio, é obrigação do locador fazer isso. E isso tem que estar expresso no contrato. 9ª, exibir ao locatário, quando solicitado, os comprovantes relativos às parcelas que estejam sendo exigidas. Se eu estou exigindo a parcela do mês de setembro e do mês de outubro, isso tem que vir discriminado. E 10ª, pagar as despesas extraordinárias de condomínio. Quando a locação é feita dentro de um prédio, dentro de um edifício, existem situações em que despesas extras, além da taxa de condomínio, vão ser obrigação do locador. E a gente vai ver isso com mais detalhes. Então, o parágrafo único do artigo 22, ele fala o seguinte: por despesas extraordinárias de condomínio,
Se entendem aquelas que não se refiram aos gastos rotineiros de manutenção do edifício, especialmente. Essa é bem extensa, porque ele define direitinho quais são essas taxas extras de condomínio. Obras de reformas ou acréscimos que interessem a estrutura integral do imóvel. Então, por exemplo, nas áreas comuns, às vezes você precisa fazer uma alteração na fachada do prédio. Essa obra, essa taxa extra, ela vai ser de obrigação do locador e não do locatário. B. Pintura das fachadas, empenas, poços de aeração, iluminação, bem como das esquadrias externas, certo? Que são áreas comuns da fachada e das áreas comuns do prédio, também vão ser de obrigação do locador. C. Obras destinadas a repor as condições de habitabilidade do edifício, certo? Às vezes o edifício ele está perdendo o prumo e você precisa endireitá-lo. Esse tipo de obra também vai ser de obrigação do locador. Indenizações trabalhistas e previdenciárias pela dispensa de empregados ocorridos em data anterior ao início da locação. Às vezes você tem um funcionário que foi demitido ou que saiu de alguma forma e aí você precisa pagar as taxas de INSS. Também vão ser de obrigação do locador. E instalação de equipamento de segurança e de incêndio, de folia, de intercomunicação, de esporte, de lazer. Ou seja, são adaptações feitas nas áreas comuns do prédio. Também são dever do locador pagar. F. Despesas de decoração e paisagismo que são feitas dentro da área comum. E G. Constituição de fundo de reserva. Às vezes o prédio em assembleia quer fazer uma reforma e ele institui que além da taxa de condomínio vai ser cobrado mais R$300 para que se faça um fundo de reserva para uma futura adaptação ou construção no prédio. Esse fundo de reserva ele vai ser de responsabilidade do locador e não do locatário. Certo, galera? Então a gente viu os direitos e deveres do locador do artigo 22 da Lei 8245. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Cortou? Cortou.